Estão entrando. Vamos lá. Estão entrando. Conseguiu ver aí no Facebook, Silvia? Eu estou tentando entrar lá, mas pode ir, tranquilo. Estamos esperando aí o pessoal entrar até agora. Ó, já começou. O pessoal aí de cá tá entrando. Gente, boa noite. Você está comigo agora acompanhando aí, né? Deve estar enxergando a Silvia Vasconcelos. Daqui a pouco ela vai se apresentar. Vai estar com a gente aqui dividindo essa live num assunto importantíssimo, né, de alta relevância, né? Hoje a gente está vendo aí, debatendo essa epidemia, essas coisas que estão acontecendo por decorrência do Covid-19. E a preocupação, Silvia, é como é que essas crianças vão se comportar agora e como elas estão se comportando, né, dentro dessa pandemia, a ansiedade, né, a escassez de alimento, né, e vendo o pai brigar com a mãe brigar com o pai, né, e aí o pai tem que fazer o dever de casa e não lembra mais porque faz tempo que saiu da escola. Então aí eu imagino como é que dá a cabeça dessas crianças. E os gestores, de modo geral, a educação, está muito preocupada, né? Qual é as crianças que elas vão receber de volta? Qual vai ser a criança que vai voltar para a escola? De como é a cabeça e de como proceder. E aí eu queria que tu, né, conversasse com a gente, tirasse essas dúvidas aí, diante da tua larga experiência como terapeuta ocupacional, terapeuta infantil, né, psicóloga, e aí eu queria que tu desse essa dica pra gente aí, Silvia. Te apresenta aí, fala com o pessoal, Silvia. Obrigada, James. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo, eu sempre digo aí, quando a gente vai falando, né, de saúde emocional, é importante com que a gente tenha esse autocuidado, né? Não é só cuidar do corpo, é cuidar da mente também, né? E para mim é uma grata satisfação estar conversando com você nesse momento, levando a questão da psicologia e da saúde emocional, né? Então, assim, muitas pessoas estão fazendo essa nomenclatura do novo normal, né? E aí a gente vai conversar ao longo do processo aqui com relação a esse quesito novo normal. Será que é novo normal ou é o velho normal, né, que está sendo apresentado? Pois é, né? Mas com relação à questão, já entrando um pouquinho aí no tema, já, né, eu acho que tem que tomar um cuidado com as crianças, porque elas estão trazendo várias demandas, várias referências com relação a esse conflito, com relação à referência familiar, com várias outras denominações. Então, é importante ter esse cuidado não só para esse gestor, para esse pedagogo que está ali na linha de frente, lidando com essas crianças, Sim. E realmente também para essa família. Pois é preocupante, né? Aí tu entendes a preocupação quanto os educadores, né? Que está todo mundo assim também passando por essa dificuldade, porque, quer queira ou quer não, eles também são pais, né? Eles também estão enfrentando isso dentro de casa, né? E aí estão vendo como é que está toda essa agonia, toda essa aflição, e estão querendo, de alguma forma, saber como é que faz, como é que lida. Tem como, Silvia, começar a perceber a mudança na criança? Tem algum sintoma que a gente possa identificar de um problema emocional, de um problema psicológico já na criança? Sim, claro. A criança ela é muito verdadeira, né? Completamente diferente do adulto. Eu sempre digo que quando a gente cresce, a gente emburrece. Porque a criança é aquela famosa que diz mesmo na cara o que tem que falar. Gosto, não gosto, né? Denuncia pai e mãe para dizer que não está em casa, diz que está em casa mesmo. Então, a criança ela tem essa sinceridade. Então, ela traz também no seu comportamento vários elementos, ela traz no seu comportamento várias referências que dá, sim, para esse professor, para esse gestor, observar na linha de frente o que está acontecendo. Um dos exemplos fundamentais que eu coloco é com relação à atenção, né? Se essa criança está na escola, essa atenção está de uma forma que eu posso dizer que não tem aquela qualidade, que apresenta um comportamento completamente disfuncional, que começa a apresentar uma irritabilidade, começa a apresentar uma baixa autoestima, começa a ter um movimento de exclusão com os amigos da escola, isso já são sinais que precisam ser observados, que precisam ser vistos por esse professor. Certo. E aí, há muito tempo, é novo, né, Silvia, essa preocupação com a... Não se falava muito antes sobre esse trauma psicológico na criança, sobre essa carga emocional, né? Começou de 1970 para cá, né? Não tinha como reconhecer ainda na criança, não era isso?
Sim, sim, sim. Agora, sim, com a pandemia ficou mais gritante, né? Ficou gritante as questões da saúde emocional. Porque, assim, se vê muitas pessoas cuidando do corpo, né? Dando aquela turbinada no shape, né? Tentando tomar conta ali daqueles autocuidados com alimentação, com atividade física. Mas a questão emocional, bulhufas, com todo o respeito que você me merece. E aí a gente precisa começar a ter esse olhar mais, como é que eu posso dizer, humanizado, né? Esse olhar mais afetuoso, carinhoso também para a questão emocional. E foi o que a pandemia trouxe aí, denunciou com vários casos de depressão, vários casos de ansiedade, vários casos de pessoas realmente também chegando a situações de suicídio. Por quê? O medo, né? Então, imagina que a ansiedade é uma janela de prisão que você está ali entre o passado e o futuro. Porque o ansioso, ele quer prever o futuro. O ansioso, ele não quer ser, como é que eu posso te dizer, surpreendido, né, pelas situações que vão acontecer. Agora, você imagina, essa criança é ansiosa porque ela tem pais ansiosos. Porque ela está vendo realmente ali naquela demanda da família que não tem uma segurança. Porque cabe aos pais dar esse papel de segurança. Então, você imagina para esse pai e essa mãe, né, que num dado momento da vida não tinha nem como dar essa segurança, porque ou ficou desempregado, não sabia como ia levar a comida para casa. Então, você imagina na cabeça, na nomenclatura da criança, várias informações, e aí é importante, volto a colocar, de você olhar para a questão da saúde emocional. Então, assim, eu acho que depois da pandemia, né, o que vai ficar muito de referência, eu acho, é esse cuidado para a mente, porque agora as pessoas começaram a dar um outro olhar, né, para a mente. Verdade. Eu acho que isso vai ser fundamental. E essa ideia nossa, Silvia, é de justamente trazer para debate esse assunto, né? É de como a gente usar no novo normal, né? Usa-se muito o novo normal, mas porque, a verdade, de hoje em diante, a gente não sabe o que está por vir, né? Você não sabe o que está passando na cabeça da criança. E a preocupação nossa da educação é justamente saber identificar esse problema, porque às vezes é cultural, né? É nosso, de pai, achar que é normal. Não, isso é normal. Ela está assim, chateada, né? Ela está sem fome, mas é assim mesmo, porque ela não é de comer, né? Mas e aí começa a fazer a tal, então, me ajuda aí na palavra, somatização, não é isso? A sintomatologia, a sintomatologia, aí ela somatiza. Isso. Né? Então, assim, a sintomatologia é o sintoma, é o que se apresenta. Fala um pouco. Né? E aí a somatização, pegando esse link que você está falando, eu vou falar de nós adultos. Né? Então, de nós adultos, muitas pessoas têm câncer, têm aneurisma, e assim, tá tudo bem. Aí deu aquele pipoco, aí você não sabe, mas por que o fulano morreu, né, de aneurisma? Porque o fulano teve um câncer, tinha uma saúde maravilhosa, não tinha problema algum. Aí você vai olhar a somatização de pessoas que são amarguradas, pessoas que não sabem seu sentimento, pessoas que guardam. Então, às vezes, na vida, você precisa começar a se questionar que guerra vale a pena. Tem guerra que não tem o preço, tem guerra que não vale a pena você entrar. E aí, se você começa a ter esse cuidado com relação do gerenciamento, que aí eu faço o link com o Daniel Goleman, da inteligência emocional, que você começa a avaliar e pensar o que vale realmente eu entrar, o que não vale, vai ser muito mais saudável para a tua saúde emocional e física também. Porque a somatização nada mais é do que acúmulo de sentimentos mal resolvidos. E esse sentimento mal resolvido, ele vai ter que sair de algum jeito. Ele vai sair numa dor de cabeça que nunca para, vai sair num aneurisma, Deus livre guarde, vai sair num câncer, mas vai sair de algum jeito. Porque imagina que a gente é uma panela de pressão. Se você não tirar aquele arzinho da panela de pressão, você vai pipocar. Então, o corpo é sábio, o corpo é sábio, a mente é sábia, Deus é sábio quando fez essa ferramenta chamada ser humano, né? E nessa ferramenta chamada ser humano vai ter um jeito para escoar isso aí. E aí a somatização é o escoamento, eu te digo assim, no sentido do adoecimento emocional. É normal, né, Silvia? O pai, eu estou falando muito das crianças, porque a preocupação dos gestores agora é quanto essas crianças, a volta agora da escola, né? E aí, que também se há um grande debate se vai voltar às aulas ou não, se é propício voltar às aulas ou não devido à pandemia, né? Mas isso daí é quem vai decidir, é a Organização Mundial de Saúde, né? A OMS, inclusive, está passando aí, a OMS, ela
viu que já são cerca de 180 milhões de crianças já são atingidas com depressão, né, pós-pandemia. E é isso que nos trouxe esse fato. Porque, assim, os pais, eles acabam banalizando, né, Silvia? Como eu te falei, será que o menino já não está comendo, já anda triste? O cara, não, ele está assim porque deve ser uma dor de barriga, deve ser alguma coisa que ele comeu. E, assim, não consegue identificar que isso talvez seja um processo psicológico, né? Devido... Imagina a pressão que deve estar nessa criança. Tipo, o pai vai fazer o dever e aí ele não sabe fazer, pergunta pro pai, o pai não sabe como é que faz, porque também faz tempo que saiu do colégio, e aí o pai já briga com a mãe, grita com a mãe também não sabe como fazer, desliga essa televisão, desliga esse negócio, a menina quer comer e não tem o que comer porque o pai não tem como trabalhar e não tem renda para poder trazer para dentro de casa, aí o moleque tá... Aí o medo, Silvia, hoje, e a grande preocupação, é dessa criança chegar dentro do colégio e ter um déficit de aprendizado, entendeu? De começar a ter uma regressão. Ela vai ter com essa referência. Ela vai ter. Eu queria que você dissesse pra gente, assim, como a gente deve se comportar, o gestor, o professor, sabe? O que a gente deve, para poder reconhecer isso daí. Claro que a gente vai, e depois de tudo isso aí, a gente vai discutir a presença do profissional, né? Eu acredito que tu vai indicar que tem que ter o acompanhamento do profissional, mas eu queria que tu nos ajudasse a identificar essas coisas. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa ser, e eu sempre coloco em todos os vídeos que eu faço, em todas as palestras que eu dou, a gente precisa ser verdadeiro. Certo. Parar de mentir. E quando eu digo verdadeiro, parar de mentir, é no sentido, assim, esse ano tá perdido, ponto. É fato. Emocionalmente falando, vai gerar o desconforto, porque essa criança não tá mais no contato na escola, essa criança não tá mais com os amigos, fato. Outro fato, a educação, ela vai até um ponto e ela está, com certeza, lesada nesse ano. Eu te digo pela experiência com relação à minha filha. Minha filha está tendo aula online e que é humanamente impossível para ela. Imagina como tu deve estar, senhor. Né? E ela tem 8 anos de idade, ela tem que, vamos supor, dar conta de várias matérias, dentre elas uma de inglês, aonde eu não domino a matéria, aonde eu vejo que o professor está apresentando e dando matéria ali para ela, e ela já chegou angustiada para mim. Mamãe, o que eu vou fazer? Eu digo, meu amor, faça o que der. Eu acho que é importante o que der. Né? E aí eu disse assim, não se cobre. Né? Não se cobre, meu amor, faça o que der. E aí a mamãe vê depois lá na frente, resolve. Porque não vai adiantar você explodir com seu filho. Não vai adiantar você quebrar o seu filho, vamos supor, botar de castigo, dizer que o menino é burro, que a escola não presta. Não vai adiantar. Porque olha, quando eu falo da guerra, tem guerra que não vale a pena você entrar. Olha essa guerra que você vai trazer. Está todo mundo no mesmo barco. Porque é difícil para o pai também, né, Silvia? É difícil, tu já imaginou? Tu ter que lembrar de uma coisa que faz tempo que tu saiu da escola e simplesmente nesse novo normal... Eu fui verdadeira com a diretora por exemplo, eu fui verdadeira com a diretora da escola da minha filha. Eu disse assim, olha, fulana, eu não domino a matéria. E você vai me passar um dever de casa que eu não sei nem o que eu estou ensinando para ela. Então ela vai fazer... Hoje vai. Né? Ela vai fazer o que ela entendeu do professor. O que vai ser depois que ela voltar para a aula? O que vai ser? Isso é depois. Eu vou me preocupar com isso depois. Então, eu acho muito bacana. E isso é uma técnica relacionada à questão de mindfulness, né? Que é a atenção plena, que é o agora. É você estar no momento presente, né? Eu preciso pensar num dia de cada vez. Não vai adiantar explodir com a minha filha achando que ela vai ficar reprovada, achar que isso é errado. Porque olha a ansiedade, a cobrança que eu vou depositar em cima dela. E é o mais normal, né? O mais normal é o pai chegar e fazer. Tu tá um tempo todo no colégio, não aprendeu, tu é burro, não aprendeu nada. E eu acho que não é por aí, né, Silvia? O pai tem que ter também, se controlar, né? Justo. E o que eu vejo de pais dizendo, né? Ah, meu filho não sabe. A escola é ruim. Não dá para avaliar. Acaba colocando... É verdade. É verdade. Não tá, talvez... Então, o contexto é puxar todo mundo para a chincha, e quando eu digo para a chincha, é chamar mesmo essa escola, chamar esses pais, vamos reunir, vamos ter que arregaçar a manga,
Vamos pensar aqui, e é no diálogo, é construindo, cada um com a sua realidade, claro. Eu acho até que chegou a vez de também, Silvia, de talvez até valorizar os professores, né? Para saber o quanto é importante a posição deles nisso, né? Porque tu já imaginou, Nossa, agora tá todo quantas mundo mães eu não vejo enlouquecidas. Enlouquecido. Os professores tiram isso de letra, né? Numa sala com 50 alunos, com 40 alunos, gente, né? E aí o pai sozinho com o filho não está dando conta. Então, vai aqui o meu abraço, né? A minha dedicação aos professores, a minha estima aos gestores de escola. Parabéns. Tem aqui os nossos amigos, Silvia, Marielso, né? O Messias, né? O Cleidi, tá todo mundo aqui ligado, fazendo pergunta. A Alziane, a Raquel, a Ana Carla, né? A Regiane, a Anne, a Rai, né, a Marli, nossa amiga Marli, a Ivana, a Joelma. Né, tem um bocado de gente aí, tá todo mundo ligado, porque esse é um assunto altamente relevante, né, e preocupante. Sim. Os professores estão aqui, né, sem saber ainda, como eu falamos antes, ainda é indefinitiva essa questão se vai voltar ou não às aulas, né, se deve haver ou não, né, da parte legal. Né? Aí, se tu fores perguntar para uns, acham que não deve, né, devido ao risco ainda de pandemia, outros acham que não era nem para ter parado. Né? Esse debate ainda é muito alto. Mas a preocupação nossa ainda é muito grande. Né? A gente deve se preocupar justamente com esse lado psicológico. Né? Você que está entrando agora, você que acabou de entrar aí na nossa live e talvez ainda não tenha perdido um pouco, a gente está aqui conversando, debatendo um assunto super importante, né? Na volta às aulas, após a volta às aulas, como será esse novo normal, né? A reação psicológica, os impactos psicológicos, né? E a carga emocional na criança, no adolescente, né? Que também não deve estar sendo fácil. Imagina, o cara que deixou a namoradinha no colégio e agora vai voltar, não sabe nem se ainda está namorando, né? Tu imagina esse negócio aí, a cabeça deve estar... Graças a Deus eu já passei dessa fase. Né? Já sou avô, já não estou mais nessa fase de estar preocupado com esse negócio. Mas imagina o adolescente preocupado com tudo isso, né? Com a mochila nova. O medo, Silvia, é justamente da criança ficar pensativa em voltar para a aula, sabe? Tipo assim, poxa, eu já passei tanto tempo já sem aula, eu acho que eu não vou mais, vou desistir. É porque aí ano. É legal que você está falando, porque aquele lance, né, das férias eternas, né? Então, assim, era só um mês de férias, então eu já estou 4 meses de férias, né? Então, tá tudo certo e nada resolvido. E aí vamos levando e voltar. O que os pais precisam entender é que voltar para a rotina, com todo respeito, meu amigo, que você me merece, que eu sou muito verdadeira, né? Vai ser foda. Sim. Vai ser foda. Porque essa criança vai ter que ter horário, rotina para estudo, porque tá tudo bagunçado. A gente mesmo, eu posso dizer por mim, bagunçou meu relógio, bagunçou minha rotina. Então eu levei um baque quando teve, trabalho home office. Levei um baque e outro baque para voltar. Então aí eu comecei a fazer o desmame, né? Quando eu digo assim, o desmame para voltar, porque era fácil, estava na minha casa, tive que montar lá, né? E aí, para eu voltar, eu disse assim, então eu vou para o consultório um dia sim, um dia não. Vai ter que intercalar os atendimentos aqui entre um online e um presencial. Aí eu fui me sentindo também, né? E fui devagar. Então eu acho que o pai precisa ter essa tranquilidade de ir também devagar com esses alunos, né? Os professores também de ir devagar. Eu acho que assim precisa ter uma sistematização, né, no sistema único de ensino, eu vou dizer assim, nesse sentido, com relação de coloca a aula alternada, segunda, quarta e sexta, vamos ver o fluxo na escola. Aí voltando gradativamente, né? Justamente, né, para tu ir sentindo, porque tu vai vendo, é o tempo também, até se a escola não tem psicólogo, não tem um assistente social, de ver esse grupo que vai ter que estar na linha de frente, que vai começar a escutar o que esse jovem vai trazer. Porque esse jovem vai trazer muita separação, não é à toa aí que 2 meses atrás um índice alto de divórcio estava um absurdo, né? De pessoas que estavam casadas e nem sabem que estão casadas, né? E quem é a pessoa que está do lado, não é não? Então, assim, essa escola precisa ter essa linha de frente, que eu digo, de observação. Eu acho que precisa testar, tudo é um teste, né?
botar esses assistentes sociais na linha de frente, fazer reunião com os pedagogos que estão lá dando aula, aí trazer o psicólogo, faz uma roda de conversa com esses alunos desse retorno, vai fazendo dias alternados para com que vá se sentindo. Porque, na boa, você acha que a criança vai ficar de máscara? É difícil, né, Silvia? É difícil. Não é? Vai ser uma guerra terrível. Controlar a boca de menino para não colocar lápis na boca, para não pegar o lápis do coleguinha, para não dividir merenda, né? Que a gente passou a vida toda ensinando isso, né? Ensinando a dividir, ensinando a compartilhar, ensinando a olhar para o coleguinha. Chega na sala de aula, né? Ainda tem aquela musiquinha, oh, que dia lindo, me sinto contente, né? De todo mundo ter que se encostar e tal. Quando o meu amigo é o teu amigo e ter que se abraçar. E, pô, como é que faz isso, né? Agora bota o cara lá na casa, gente, no eu banco já de trás. sofro, porque eu sou muito pegajosa. Eu sou muito polvo, que eu digo para dar abraço. Quando o paciente chega aqui que é presencial, eu digo assim, namastê, seja bem-vindo. Mas para mim é difícil, né? Porque eu já quero abraçar a pessoa. Você imagina a criança, coitada. Pois é, imagina, vai ser uma loucura isso daí, rapaz. Eu gostei da ideia, eu gostei do que tu falaste aí, de começar as aulas gradativamente, né? E eu acho que esse é o pensamento, sabe? Porque até ela se desligar, né, desse mundo, né, que agora entrou nessa bolha, né? E aí começar, eu acho que é importante. Né? E tu aconselharias a gente, então, tu achas que deveria ter um acompanhamento de um profissional nessa área, ou quando Sim. o gestor identificasse esse sintoma emocional, digamos assim, não sei te dizer qual é o termo técnico. Não, eu acho que o psicólogo ele já tinha que estar na escola, porque já direto. O psicólogo ele já vai estar ali direto, junto com o assistente social, porque ele vai entender, junto com o assistente social ali, essa demanda que está vindo, né, de fora para dentro da escola. Porque acaba que a escola ela vai ser um gerenciador de conflito. Porque se você coloca 50 alunos numa sala de aula, que vamos supor 30 alunos tiveram a separação dos pais, opa, é mais da metade que está em conflito. Cabeça, confusão. Né? Então, aí, assim, vale essa inclusão, né? Um amigo, né? Eles acabam indo buscar um amigo para conversar, para dividir, para brincar, para esquecer, e não vai poder. Eu acho super importante essa tua dica aí. Eu acho fundamental. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento. E vamos pensar nisso daí, velho. Gente, você que está aí nos ouvindo, você participe, pergunte, tá? Pergunte aqui, não deixa a gente falando sozinho, que eu falo demais. A Silvia, minha irmã, ela tem doutorado em falar. A Silvia é boa demais em dar palestra, vocês que acompanham aí. Para você ter uma ideia, Silvia, eu coloquei hoje nos grupos, né, que tu ia estar fazendo isso aí comigo. Aí apareceu um monte de fã tua logo aí. Poxa, Silvia, poxa, eu conheço ela demais, dá palestra e tudo. Para te ter até uma ideia, tomara que teu esposo não esteja ouvindo, até ex-namorado teu apareceu aqui. Ó. Depois eu te conto. Depois eu te conto. Apareceu aí, coisa do arco da velha, coisa do arco da velha. Perguntar a dona Elizabeth, para te ter uma ideia. Eita, Lelê! Então, gente, vamos fazer pergunta. Lelê. Vamos entrar aí, vamos fazer pergunta, não deixa a gente falando sozinho aqui. Faça pergunta, veja o que você quer. Olha, tem aqui, deixa eu ver aqui. Ó. O retorno às escolas, um tema que deve se olhar diferenciado dos pais e de gestão. Temos que saber os procedimentos de segurança para o aluno, os professores, sem falar no corpo de docente. Olha, o Levi Pantoja que está falando. Perfeito. Né? Eu acho que... perfeito. Eu só acho assim que o olhar, quando coloca diferenciado para os pais e da gestão, eu vejo que é uma inclusão. Eu não vejo dissociado. Né? Eu vejo assim, porque não tem. Então, assim, esse aluno, ele vai trazer essa dor dele na escola. E se essa escola não tiver o suporte dessa comunicação com a família, não vai funcionar. É por isso que eu te digo que está tudo interligado. Não dá para fazer uma gestão diferenciada, eu vou dizer assim, unilateral para a escola e para esse pai. Eu vou ter que colocar nessa junção, os dois, né? E essa comunicação precisa estar alinhada. Uma das coisas que eu vi quando eu trabalhei, levei mindfulness, né, para uma escola de Belém, que muitas crianças tinham essa questão emocional, né, ali muito forte, certo. E que acabava que elas iriam compartilhar com os amiguinhos na sala,
com a professora, dizendo, meu pai bateu na minha mãe, meu pai separou da minha mãe, meu pai brigou. Então, assim, a professora, naquele momento, ela estava desesperada, que ela não sabia como dar esse suporte para a criança, né? E aí o bacana foi que Mindfulness entrou para com que as crianças começassem a falar, né, da sua emoção, e que todo o corpo docente começou a estar alinhado com essa família, porque a família também começou a vir para a escola. É muito fácil eu fazer uma projeção e dizer que a responsabilidade é da escola. Não, a responsabilidade não é só da escola. A responsabilidade também é desse pai de educar. Né? Então, é junto. Eu vejo que é junto. Tá, bora ver aqui, Silvia. Olha, a Fátima. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelas dicas para a volta às aulas. É muito importante para os pais e alunos se preparar para esse dia. Está falando aqui, né? Já a Anne Oliveira está dizendo aqui que muitos pais vão tirar os filhos da escola pelo medo de adquirir o vírus, né, dos coleguinhas. Inclusive, conheço 2 crianças que os pais cancelaram o restante do ano letivo. Qual a opinião referente a isso? Eu conheço muitos pais que têm esse mesmo posicionamento que a Anne colocou aí, devido a levar em consideração que o ano está perdido. Né? Então está perdido, não foi investido, não perdeu com relação à questão de didática, que você vai ter que rever. Ano que vem repete, um ano não vai ter problema nenhum. Então, vi alguns pais com esse posicionamento. Eu acho que cada um precisa julgar a sua realidade. Né? Eu, por exemplo, eu cheguei a pensar nisso, de tirar a minha filha. Mas eu disse assim, ela já está com a turma, ela já está com o grupo, está rolando online, tem o seu problema de online que passa, que é 1 hora as crianças dando oi, até se concentrar, né? Aí voltar para atenção, para conseguir estudar. Eu disse assim, ela vai levar esse ano. Ela leva esse ano. Se ela repetir, paciência, né? Eu não vou poder fazer nada. E aí são situações da vida que vão vir, você vai ter que começar a gerenciar. Você vai ter que começar a julgar e ver o que vale e o que não vale aí na sua vida. Né? Então, eu acho que esse recorte é de cada um. Então, para mim, Silvia, eu cheguei a pensar nisso, mas depois eu dei 2 passos para trás e disse, não vou tirar ela, não. Deixa ela levar com a turminha dela, e aí é o tempo de eu preparar ela. Filha, a mamãe está pensando que ano que vem você vai para uma outra escola, você conhecer outros coleguinhas, como é que é para você? Porque, assim, os pais têm uma grande dificuldade, às vezes, de comunicar com os filhos, de dizer, né, o que vai tomar a decisão. E aí pega essa criança de surpresa, rompe todo aquele elo, todo aquele vínculo que tem com os amigos. Então, a outra orientação que eu dou para os pais, se você está pensando em tirar o seu filho da escola e botar para uma outra escola, aproveita esses 6 meses que estão aí, vai preparando a cabeça de adaptação, né, Silvia? De adaptação. Justo. De adaptação. Se já cancelou, vai trabalhando devagar também. O Cleidi fala aqui, olha, acho que antes de alinhar a volta às aulas no município ou no estado, deveria alinhar e pensar com muito carinho nos pedagogos, nos monitores, para estarem super preparados para receber esse aluno, principalmente as crianças. Aí eu te pergunto, Silvia, tu achas que seria interessante, pelo que tu está falando, eu estou tendo aqui várias ideias, né? A cabeça está a mil aqui. Sim. Tu achas interessantes, assim, antes da volta às aulas, o Estado, o governo do Estado, né, os municípios reunirem o seu quadro de professores, né, de pedagogos, com o assistente social e com o psicólogo para poder, assim, como é que se diz, prepará-los, arrumá-los para dizer, olha, vai acontecer, nós estamos esperando isso aí, e se acontecer isso, vocês procedem desse jeito. Tu acha que deveria ter esse alinhamento? Eu acho que deveria correr, assim, não, vamos fazer uma corretiva, em vez de uma... Né? O que tu acha? Não, acho que você está super certo. Eu acho que precisa ter, assim, para você estar numa guerra, você tem que ver os seus soldados. Se o seu soldado está sem preparo, você vai perder a guerra. Então, se você está numa guerra, vou colocar assim, que é um inimigo invisível que a gente não enxerga, que é o tal do vírus, eu vou ter que preparar os meus soldados. Quem é os meus soldados? São os pedagogos, são os estagiários. Então, eu tenho que trabalhar essa equipe. Né? Eu tenho que escutar primeiro essa equipe, como é que ela está saindo de casa, porque se essa equipe está saindo de casa é insegura,
Se essa equipe está saindo de casa com medo, ela vai passar esse medo, vai passar essa insegurança. Porque está pensando o quê? Também na questão salarial. Mas aí você precisa mostrar uma gestão humanizada, que você vai acolher o sentimento desse professor, que eu duvido contigo se esse professor não vai se sentir mais seguro e ele não vai dar suporte para essa criança. Ele acaba sendo o primeiro psicólogo dentro da sala de aula, né? Ele chega assim numa situação, ele tem que ouvir e saber na hora tomar uma decisão, né? E aí, se ele não tomar a decisão certa, talvez possa ser prejudicial no andamento da criança, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que todo cuidado é pouco. Precisa-se realmente, aí, como o rapaz colocou, precisa-se realmente fazer essa reunião, o Cleidi, né? Então, quanto antes fazer para ontem, né? O governo do estado não tem que dormir, acorda e resolve logo isso aí, dá o suporte para os municípios, né? Vejo muito aí governo brigando com o município. Gente, está todo mundo no mesmo barco, né? E Silvia, coisa ruim aí, isso de ficar brigando. Já imaginou? E a gente está, por exemplo, nós estamos agora, se eu não me engano, no quarto ou quinto ministro da Educação, né? Vai ser trocado agora, e a gente não vai entrar nessa temática, né? Esquerda, direita, né? Porque aí a gente não resolve o problema, mas não se consegue resolver a educação nesse município, né? No município, no estado, no Brasil, né? No país, no país, né? Então a gente está com essa temática aí, mas é de relevância, né? Eu acho que é importante, e eu me proponho aqui, né? Eu vou levar essa temática, eu vou reunir com o prefeito da cidade, né? O prefeito Mário Filho, eu vou reunir com ele, vou levar essa proposição a ele para que seja feita, se há possibilidade, né? Porque talvez, não sei como é que o município tem, nós temos aqui o CAPES, né? Que tem esse amparo de psicólogos, né? Tem assistente social. Sim. Eu não sei te dizer o tanto da estrutura que seria, e depois eu posso até falar contigo para que tu me dê essa aula melhor, né? Digo, olha, James, vai precisar disso daqui, que tu tens uma larga experiência nisso. E aí, para poder eu levar esse assunto para ele melhor. Mas eu acho super interessante essa tua dica aí de conversar com assistente social, com psicólogo antes, porque o que tu falaste, o nome é certíssimo. É uma guerra. Sem dúvida. É uma guerra. É uma guerra que o nosso inimigo é invisível, a gente não sabe. Então, você imagina, tem outra nomenclatura que me dá uma ojeriza quando a pessoa diz assim, o novo normal. É o velho normal. Sabe por que o velho normal, meu amigo? Porque tá todo mundo em Salinas lá, é mês de julho. Pelo amor de Deus, gente. Então, que exemplo a gente vai dar para os nossos filhos, né? E se eu não me cuidar, eu não cuido da tua família, né? Eu preciso ter uma autorresponsabilização. Então, como é que eu vou ensinar para o meu filho? Olha, filho, você tem que fazer o seguinte, você tem que usar máscara, você tem que usar o gel, porque você vai proteger o fulaninho. Aí eu pego o moleque, brucutu, vou para os balneários. Aí o moleque já tá sem máscara, já tá sem nada, ou seja, tá todo mundo junto, tá todo mundo nas resenhas da vida. Gente, a gente precisa ter o bom senso. Mas eu já tive Covid, né, que aconteceu isso, hoje, inclusive, com um paciente meu. Eu já tive Covid, eu não pego. Eu digo, mas o problema não é você pegar, é eu pegar. Porque aí acaba que eu cuido da minha família, e eu cuidando da minha família, eu cuido da sua. Né? Porque a gente tem, para a pessoa entrar aqui no consultório, você precisa passar por uma série de orientações que foi organizado pela OMS. Né? Então, você vai usar pantufa, vou verificar a tua temperatura, a secretária vai passar o álcool em gel. Só que a pessoa já chegou nesse movimento dizendo assim, eu já peguei. Ou seja, com toda a especialidade, eu já peguei. Esse é o grande perigo, né? Esse é o perigo. E ainda não está nem provado, né? Que se a pessoa que pegou, se ela está imune, se ela não pega mais, né? Ainda não tem nenhum estudo ainda que seja comprovatório que isso daí não pode existir, né? Então aqui, olha, a Fernanda, ela fala sobre isso. A Fernanda, ela diz aqui que seria importante muito, né? Os pais irão arriscar levando seus filhos e que tem que ter, ela diz aqui que tem que ter mais acompanhamento, né? A proteção, né? A iniciativa como uma parcela para dar credibilidade às famílias neste novo momento, né? Então, a preocupação aqui é geral, né? Olha, aqui a Bia Martins diz, olha, eu estou com um pouco de medo devido à falta de suporte dos governantes, muitas vezes falta lanche, será que vai ter material de limpeza, né? O negócio do álcool em gel, da máscara, né? Essas coisas assim, que é o que é o preocupante disso daí, né? Que tu acabaste de falar. Será que a criança vai usar essa máscara, né?
Será que ela vai ter cuidado de toda hora lá, pegar ela não vai usar, gente. Não mentir, ela não vai usar. Você até vai colocar na bolsa, você vai explicar bonitinho, direitinho. Agora, se eu sou... A gente tem que entender na cabeça que filho é reprodução de comportamento de pai e mãe. Ponto. É verdade. É isso. É espelho, né? Se você é espelho. É espelho. Se você, enquanto mãe, não dá exemplo para o seu filho, ou você, enquanto pai, não dá exemplo para o seu filho, ele vai seguir a mesma formatação. Então, por exemplo, aí eu trago o recorte da minha filha. Ela é a primeira, porque ela já sabe, quando eu saio de casa, eu tô com meu álcool em gel dentro da bolsa, eu tô com a minha máscara. Ela já sabe que ela tem que pegar também na bolsinha dela o álcool em gel e a máscara dela. E ela sabe que ela não tem que encostar em nenhum lugar. Se ela encostar em algum lugar, ela vai passar o álcool gel na mão. Ela chega em casa, vai lavar a mão. E aí a gente precisa pensar, assim, qual é a única orientação que a gente tem hoje para lidar com o Covid? É a orientação da gripe espanhola. A orientação da gripe espanhola era máscara e lavar as mãos. Ou seja, a minha avó, a sua avó, com certeza deu essa orientação. Menino, vai lavar a mão para vir comer. Nós que somos jovens há mais tempo, né? Vai usar assim, somos jovens há mais tempo, a gente lembra, mas agora o pessoal não está lembrando mais disso aqui, não. Olha, a Elcione está dizendo assim, nossa, estou vendo o relato do filho dela, né? Exatamente como eles estão no retorno. Ela está aqui vendo a história da vida dela. Então, a grande preocupação vai ser essa, né? A grande preocupação não tem como. Eu acho que a palavra, sabe, James, se a gente pudesse colocar assim para as pessoas se conscientizar, é autorresponsabilização. Não tem lanche grátis na vida, tudo a gente vai pagar um preço. Então, se eu colocar a minha responsabilidade para o outro, que raio de pessoa eu sou? Então, vamos parar de mentir, parou a palhaçada, parou a brincadeira, vamos se autorresponsabilizar e dizer o que é meu. Porque quando eu faço para mim, eu estou cuidando de ti. Então, não é separado, está todo mundo no mesmo barco, E eu ainda já vejo mais agravante lá na frente. Não é tacando terror nem nada. Mas se a gente não tomar uma medida que eu te digo de autocuidado, daqui a pouco a gente entra de novo na história do lockdown, porque vai aumentar o quantitativo de casos. O efeito dominó, né? Porque a gente não sabe quantos foram infectados mesmo. Porque não teve teste do governo. Né? E aí, como é que vai fazer? Está fazendo agora, se eu não me engano, ele está fazendo uns testes para poder apurar o novo procedimento. O que ele vai fazer daqui para frente? Se ele deve voltar ao lockdown ou não, né? Ele está fazendo uns testes aí. E aí, essa é a preocupação, né? A grande preocupação é essa. Como tu acabaste de dizer, os caras estão para salina, tá todo mundo aí, oba, chegou mês de julho. Gente, né? A Alemanha, eu esqueci qual foi o nome do outro país de fora. No sul, na verdade, foi o sul. Eles já tinham liberado para o comércio, eles já fecharam de novo, porque aumentou o número de casos. Tu achas que no Pará não vai acontecer isso? Poxa, Silvio, eu tô torcendo que não, Silvio, eu não aguento mais, eu tô aqui... Olha, eu juro pra ti, eu sou muito verdadeira, né? Porque eu chego num ponto e digo assim, pô, para de mentir, né? Vamos parar. Está acontecendo lá, que o cara tem o teste, o cara faz tudo, gente, vai acontecer. Então, o que a gente precisa ser inteligente? O que a gente é a nossa inteligência? Vamos usar ao nosso favor? Vamos aprender com os outros que estão lá na frente pegando a porrada primeiro? Pois é, né? Aí tá lá, né? Tá todo mundo mostrando, né? Os outros países, a China, né? A China que já tinha dado como acabado, já liberou o comércio, já tinha liberado todos os espaços públicos, né? Os museus, já estava tudo liberado e agora voltou, né? E tá todo mundo de novo lá. Então, eu acho que a gente tem que aprender com esses outros países, né? Justamente, eu acho que é por aí, sabe? A gente precisa botar um pouquinho essa cabeça para funcionar, né? E parar com esse negócio de que é meu partido, é meu não sei o quê. Tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Então, se tá todo mundo junto no mesmo barco, a gente precisa ter uma sistematização de uma forma funcional para levar isso para frente de uma forma bacana, legal. Olha aqui. Aí é que fica, olha só. O João Bosco, ele tá falando aqui, olha. Mas, amigo, o povo não está incomodado tanto com isso. Isso é incrível, pois muito acham que não vai acontecer com eles. Né? Na verdade, tu só começa a dar valor
E a preocupação é quando tu tem um caso dentro de casa, né? Que aí tu já, opa, né? Realmente, então é e isso. aí, James, eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, a minha mãe teve Covid. Minha mãe não saiu de casa, ficou lá na casa direitinho. Quem levou o Covid? Meu irmão levou Covid para minha mãe. Já pensou? Entendeu? Então, ele estava zanzando. Foi ele que levou o Covid, caramba. Uma pessoa até faz, né? O resguardo, né? Fica dentro de casa, mas aí outro vem e acaba trazendo, né? Então, é uma guerra que a gente que não sabe mesmo como a gente vai lutar. Então, a gente precisa pensar. O que eu, Silvia, por exemplo, quando saio da minha casa, o que eu, Silvia, posso fazer de cuidado, né? Para eu cuidar da família dos outros? É fazer o que a OMS me colocou que eu tenho que fazer aqui. Né? É ter o meu cuidado, andar com o meu álcool em gel, é não ficar zanzando, é fazer o que eu me proponho com relação ao trabalho, né? E casa, é fazer uma avaliação, eu me sinto segura para voltar para a academia agora? Não, eu não me sinto segura. Também não concordo. Né? A tua filha vai ter que ir para a escola, mas aí eu vou conversar com a diretora da escola, eu vou saber o que a escola está fazendo, né? Para com que eu me sinta segura também. Porque ela vai sair orientadinha de casa. Olha, mas aí se ela aquilo estiver volta... naquele núcleo lá... Já pensou a Belle, né? Quem segura a Belle, né? Com a idade que ela está agora, Ixi, quem segura a Belle? Quem segura? Olha só, a Rai Silva tá, será que as crianças vão manter o distanciamento social? A pergunta aí. Não vai! Não vai! Como diz a Silva, não vamos nos enganar, né, Silva? Não vamos nos enganar, vamos falar a verdade, não vai! Teu filho tá com saudade pra caramba daquele amiguinho. Fulano, vai abraçar! Verdade, vai ser... E aí volta aquilo que a gente olha aqui, a Socorro, Socorro Ângela dos Santos, ela diz, concordo com a necessidade de preparar os profissionais de linha de frente da escola para receber esse público de pais e alunos, gestores, professores, etc. Ninguém estava preparado para vivenciar isso daí, né? Então, bate naquilo. Ela diz que é importante, né? Então vai nisso, a gente acaba tendo que preparar realmente, né, Silvia? Perfeito. Não tem outra. Você vai ter que preparar. E tem que pensar, o gestor tem que pensar com essa cabeça. É uma guerra. Quem é o meu soldado? Meus soldados são esses professores na linha de frente. O que eu estou fazendo para o meu soldado? Eu não vou dar arma para o meu soldado? Se eu não vou dar arma para o meu soldado, vai todo mundo morrer. Então, eu tenho que preparar esse professor. Eu tenho que preparar esse meu soldado. Aí começa essa preocupação, né, dos professores, de o que vai dizer. Depois, quando eu estiver em frente a frente com isso, eu devo portar como? Eu levo para quem, né? Então, eu acho que tem que ter, sim, esse esclarecimento, né? Aí começa a pergunta aqui. Então, por que voltar às aulas? Né? Olha aqui, eu vou te mostrar aqui. Olha, a Bia Martins. Então, por que voltar às aulas? Né? Se tem todo esse problema, se está tendo toda essa preocupação, por que voltar às aulas? É uma pergunta que ela faz. Eu acho que é uma ansiedade, alguns gestores com relação de pressão, sabe? Aí eu olho um pouquinho para justificar o injustificável, justificar a mensalidade escolar, né? Aí estou falando de uma situação de escolas particulares. Então, eu preciso justificar, então vamos voltar, né? E também tem a ansiedade de você querer a normalidade, né? Porque você vai ter a necessidade de bater perna, você vai ter necessidade de encontrar seu amigo, você vai ter necessidade, né? Então, essa pressão vai fazendo com que você tente voltar para este normal. E uma coisa que eu sempre digo, né, nas minhas palestras, que eu digo assim, o ser humano é um aluno lento, e por ser um aluno lento, ele vai fazer o mesmo erro, porque se não tivesse feito, a gente tinha aprendido desde a gripe espanhola. Pois é, né? E não aprendemos. Olha, o Pires, aqui eu não vou colocar, que a pergunta dele é muito grande aqui, olha, talvez vai tomar a tela toda, tá vendo? Mas ele diz aqui que é o seguinte, ele vê os alunos na rua, brincando, empinando pipa, correndo, e ele acha, seria mais fácil fiscalizar utilizando as escolas, nas escolas, material de proteção, tendo cuidado, né, com aparelhos, com aquele negócio de tirar o termômetro, de ver aqui a temperatura. A temperatura. Eu acho, assim, uma mecânica muito grande, né? Quem perguntou foi Luiz Pires. O que tu acha disso aí? Eu acho que já pensou botar uma coisa na criança ali. Eu vi um vídeo da China, o aluno indo para a sala de aula, né? Onde ele passava para uma tia, verificava a temperatura, para outra lá, higienizava o corpo todo dele.
aí a outra fazia com que ele colocasse a mãozinha dentro de um pote com a cabecinha e tal. Mas você imagina, olha o preparo que eles têm lá, a gente precisa olhar a nossa realidade aqui, não tivemos nem teste pro Covid, caramba. Então, vai aí da cabeça também desse pai, dessa mãe, saber orientar. A escola não vai ter álcool em gel, então eu vou preparar o potinho de álcool em gel pro meu filho. A consciência, eu vou tentar orientar. Consciência de cada pai, né? O pai também tem que ajudar, né, nisso daí. Porque se tu não te preparar, já pensou, tu esperasse ali, os ônibus têm que ser higienizados todo dia. Mas, poxa, por causa disso, tu não vai levar o teu álcoolzinho dentro da tua bolsa, né, para passar nas tuas mãos. Assim. Eu acho que tem que ter esse cuidado, sim. Eu acho que tem que ser repartido, né? Perfeitamente. Eu acho que é assim que se chega em algum lugar. Deixa eu mostrar aqui. A Edilene Nogueira, ela está perguntando, o medo e a incerteza em relação à crise da pandemia, assim como as mudanças bruscas na rotina causadas pelas medidas de isolamento social, tudo isso pode levar a uma incidência maior de ansiedade e estresse em pessoas de todas as idades ou não? Pode. Ansiedade, estresse, depressão se dá desde criancinha, né, até o adulto. Né? Então, todos nós, inclusive eu e você, vamos e podemos passar por situações de pressão, sim, e aí de destampar, né, numa questão do adoecimento emocional. O que a gente precisa pensar é que nós somos ansiosos, porque nós somos de uma geração ansiosa. Nós somos de uma geração onde se coloca uma nomenclatura que você está perdendo tempo, então que você tem que fazer. Né? E as pessoas, elas esquecem do pouco. Quando eu digo assim, do pouco da qualidade, com relação do que faz sentido. Escutei muitos pais dizerem que a pandemia os ensinaram no momento que você conseguiu almoçar com seu filho, olhar mais para sua casa, de trazendo os pontos positivos, que antes não fazia porque tinha a obrigatoriedade do trabalho e aí acabava que não olhava para esse núcleo familiar. Então, hoje eu vejo que vai ter dois polos, né? Pessoas que vão pegar o que aprenderam de melhor com a pandemia e tem pessoas que tiveram adoecimento que vai pegar também o de pior. Mas todos nós podemos ter ansiedade e depressão, sim, devido ao nível de estresse. Então, não é à toa que muito dermatologista aí tá atendendo um monte de gente com um monte de queda de cabelo. Olha aí se não tem muito cabelo caindo na tua casa. É estresse. Pois é, né? Então isso não é uma particularidade das crianças, né? No pós-pandemia aí, não vai ser uma particularidade só das crianças, né? Não. Eu imagino que não. Né? Então tem muita coisa, né, Silvia? Muita coisa em jogo, tem muita discussão, né? Esse é um assunto assim muito discutível, né? É muito preocupante tudo isso. E o mais preocupante de tudo isso, Silvia, é que os impactos psicológicos, né, como a depressão, ela ainda é debatida de uma forma, isso é frescura, né? Depressão é tido como, isso é frescura, isso é bobagem, isso daí é coisa de patricinha, né? Isso daí é coisa de quem de riquinho, né? E não entende como é que se menospreza a depressão, né, Silvia? Isso que é preocupante, né, Silvia? Porque a depressão ela pode te levar à morte, né? Então, assim, imagina que o mundo é todo colorido, a gente está enxergando as cores. A depressão está num estágio mais grave, o mundo vira preto e branco, o mundo vira cinza, o mundo perde aquela alegria, né? Então, assim, a depressão, eu sempre digo que ela vem chegando de fininho, sabe? Primeiro você não quer sair, você fica na cama, daqui a pouco você não toma um dia de banho, depois você não escova o dente, depois você não quer comer. Quando você vê, plou, a depressão já te fechou dentro de um quarto e aí você virou refém dela. Então precisa se levar a sério, porque não é frescura, perigo, né? É um caso bem, bem alarmante. Muito importante tu levantar isso, Silvia. As pessoas, elas precisam realmente olha, Silvia, se tem uma pergunta para ti aqui, Silvia, direto para ti. Diga lá. Uma pergunta para ti aí, olha. A Georgina Mota, vamos lá. Tá? A Georgina, ela é gestora também, tá? Ela é uma gestora aqui do município, né? E eu vou tentar fazer a pergunta aqui. Oi, Silvia. Você disse que o gestor tem que preparar sua linha de frente, que são os professores. Preparar em que sentido? Vejo que muito da responsabilidade do como, no momento que os alunos retornarem, está caindo em cima dos gestores. Né? E quando eu falo com relação na linha de frente, que eu me relaciono a professor, gestor também. Porque quem é que vai pegar a porrada? Vai ser o gestor.
Primeiro né? ele, né? É o gestor que vai ter que responder para esse diretor, que esse diretor vai responder para esse prefeito, que esse prefeito vai... Aí vai uma camada. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Quando eu falo professor, eu tô falando de todo mundo no mesmo barco. Não tô dizendo que é só professor. Eu tô dizendo também que o gestor precisa. Quando eu falo linha de frente, eu tô falando tá todo mundo ali na guerra. Porque esse gestor também tá na guerra. Porque se ele não tiver inteligência emocional e sabedoria para lidar com as situações de conflito, ele vai ser o primeiro a pipocar. Verdade. Porque ele vai ter pressão. E não vai ser pouca, né? Esse vídeo de vários aspectos, né? De todo lado, de vários tipos de problemas, né? Que vai, como tu falaste, da separação dos pais, a falta de alimento em casa, né? A briga como é que se diz? A doença, né? Que com esse aumento da pandemia, o que acontece? Tu vê muito como os hospitais estão lotados e não estão dando pouca assistência às doenças menos graves, né? Que são alguma... A doença tá com... A criança está com uma dor no estômago. Bora levar no médico? Não bora levar, que lá tá pior do que aqui. Lá tá com vírus, tá com corona, fica aqui em casa, toma uma pílula. Então, vai ser todo esse transtorno, né? A Georgina quis dizer isso daí. E assim, Georgina, eu acredito que a gente não está responsabilizando o gestor, não. A gente está vendo que essa é uma problemática dos gestores municipal, estadual, né, a nível de todo governo. Mundo, Todo mundo que, como a gente disse, eu não sei se tu estavas acompanhando aí, e quem estiver chegando agora, né, a gente está debatendo aqui o assunto dos impactos psicológicos e carga emocional nas crianças, que já está até levando até para os adolescentes, para os adultos de um modo geral, pós-pandemia, né, o que esse vírus tem trazido e dificultado a nossa vida aqui como um todo. E aí a gente vem discutindo e se levantou aqui a responsabilidade, né? Se levantou aqui a precisão, a importância de ter um debate com todos os gestores. E quando eu falo gestores, eu não falo gestores aqui do município, né, da localidade, não. Eu falo gestores da rede pública de ensino, da rede privada de ensino, né? Conversar com todos os gestores, com todos os professores, juntamente com um psicólogo, juntamente com assistente social, para debater a melhor forma desse novo começo, de como começar, de como proceder, como agir, que horas leva para um hospital, que horas procura realmente um acompanhamento mais de perto, né, Silvia? É isso que tu tens falado, né, defendido. Né, porque eu acho que não é mais, eu acho que não é uma coisa que é mais angustiante no ser humano é tu não ter resposta. Né? E eu vejo assim que está acontecendo muito isso em termos do governo do estado em alguns municípios, né? E fica jogando a responsabilidade de um para o outro. E com todo respeito, você me merece, eu vou soltar a botina mesmo, que porra, tá todo mundo no mesmo barco. Então assume que isso aqui é teu, que a gente precisa aqui fazer isso junto para resolver. Não, a responsabilidade não é minha. Não, já fiz o repasse, não sei o quê. Não, peraí, vamos resolver esse negócio. Vamos conversar a mesma língua. Tá todo mundo no mesmo barco. Né? Está todo mundo na mesma guerra, né? Então eu acho que enquanto aí eu vou ser mais arrogante, né, nesse ponto, enquanto eu acho que não se mudar a mentalidade, eu estou falando a nível Pará, porque é o meu conhecimento, enquanto não se mudar a nível Pará dessa gestão não sei o quê, gestão gestão, porque parece que zera. Aí começa uma nova. Aí interrompeu o que estava lá atrás, de que de repente podia até estar dando certo. Sim, a continuidade, né, Silvia? A continuidade, né? Que a gente não vê, geralmente. Mas isso é uma problemática, como tu mesmo dizes, né? É do Estado, a nível estadual, né? Tanto na rede pública, porque como eu estou falando aqui local, Silvia, o nosso público aqui, nós hoje estamos aqui, eu queria agradecer ao nosso público, né, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Compartilhem aí, curtam, falem aí à vontade. Muito obrigado, tem sido muito importante as perguntas que vocês estão falando. E o nosso público aqui, Silvia, como eu sou daqui de Marituba, é um público mais local, né? Então, assim, talvez fique parecendo que a gente está trazendo para o município. Mas essa é uma problemática mundial, né, Silvia? A depressão é uma problemática mundial. Então, quando a gente fala assim, a gente se estende a todo a rede pública, a rede privada, né, Silvia? Que é preocupante. Não, eu estou falando até um pouquinho do meu reconhecimento com relação do município, eu estou falando de Belém, mas se vê uma guerra do governo do estado, né, e do município de Belém, aí fica um disse-me-disse, né? Aí o governador diz um negócio, o prefeito diz outro. Gente, está todo mundo no mesmo barco, então vamos sentar aqui, vamos ser realistas, vamos discutir uma estratégia para com que se tenha na linha de frente, porque não adianta ficar discutindo
Porque você vai ficar discutindo, você não vai resolver, vai ficar na birrinha, e aí quem vai sofrer com a birra? A população. Então, eu acho que precisa ter essa consciência aí. Parte baixa, né? A parte baixa. É problemática, assim, o governo vai, aí tira gestor, troca professor, troca gente. Aí não dá essa continuidade toda, né? Mas essa volta a bater na tecla dessa importância que é a conversa, né? De conversar, né, Silvia? E aí, Silvia, eu queria te perguntar como seria, Silvia, como seria tratado? Quais são os assuntos que seriam levantados nessa reunião com todo o corpo docente, com todos os professores, né, os coordenadores, né, os, como é que se diz? Todo o corpo docente, de um modo geral, né, quem vai comandar a escola, quem vai estar na frente. Se eu estivesse na linha de frente, a primeira coisa que eu ia escutar era esse professor que vai chegar. Quais são os seus sentimentos? Esse gestor, como ele está se sentindo, ele está inseguro, como é que está para ele? Eu ia dar essa acolhida. Depois de dar a acolhida neles, aí eu ia colocar com relação de estratégias. Você tem alguma ideia? Porque quando eu devolvo para o outro, digo assim, você tem alguma ideia? O outro se sente participativo do processo. Ele não se sente numa linha que é do meu jeito, da minha forma, né? Então, assim, quando você dá a palavra para o outro, você escuta a dor do outro, porque vulnerabilidade não é fraqueza. Então, quando você começa a mudar esse time aí de você perceber onde você está vulnerável, onde você está inseguro, e você acolhe essa pessoa que está ali na linha de frente, ele vai replicar esse mesmo padrão de comportamento para esses alunos. Então, a primeira de carrão de cena é dar a acolhida e aí construir junto com essas pessoas, que são peças-chave, a estratégia, porque elas que estão ali vão saber a realidade do município. Vão saber a realidade realmente do que precisa ser aplicado, do que precisa se resolver. E aí é o efeito dominó, né? Porque quando eu te olho de uma maneira humanizada, tu vais ter esse sentimento, né, de conexão comigo. E tu vais te sentir participante do processo. Quando você for fazer para o teu trabalho, tu vai te sentir participante, esse aluno vai sentir esse acolhimento, vai levar para casa. Então é o efeito dominó. Verdade, Silvia. E é assim, é difícil uma pessoa que está doente cuidar de outro doente, né? Então eu acho que tu tem razão. Tem que primeiro identificar como também está voltando esse gestor, né? Qual o problema que ela enfrentou também, que ela deve estar enfrentando também problema nessa pandemia, né? O professor também deve estar enfrentando, né, problema de escassez de alimento, problemas psicológicos também, né? E como ela está voltando? Eu achei super válido isso, de pelo menos perguntar como é que tu estás? Tu estás bem? Tá legal? Né? Dá para continuar? Né? Como é que tu estás? Poxa, eu estou assim, estou passando por um problema de casa, eu não estou conseguindo pagar o cartão de crédito. Não, a pessoa está com problema psicológico, como é que ela vai identificar alguém que está com problema psicológico? Eu achei legal essa postura. É isso aí. Silvia, nós estamos já a 55 minutos da nossa coisa. O papo está tão gostoso assim que eu ficaria contigo a noite toda. Mas eu sei do teu compromisso. Tá, gente, a Silvia tem, assim, para te ter uma ideia, eu falei com ela hoje de manhã, não consegui falar com a Silvia. James, eu não consigo te atender, vou falar contigo aqui pelo Zap. Eu tenho o dia todo de palestra, de live, né, de acompanhamento, assim. Silvia, eu vou até te perguntar, no final aqui eu posso colocar o teu número para quem quiser te contratar, para o escritório. Pode, fica à vontade. Vou colocar para que... Inclusive, eu tenho uma professora que perguntou se tu atendias e tal, atende. Né? E aí eu vou te deixar esses minutos aqui, Silvia, para te fazer a consideração final, né, e falar um pouco sobre o teu trabalho, sobre o teu coisa aí, para poder se despedir aqui numa boa. Meu amigo, muito obrigada pela oportunidade. Eu quero encerrar assim dizendo que todo conflito ele vai conseguir ter uma forma de você sanar aí, né, com relação à problemática quando a gente toma uma atitude. E eu sempre digo nas lives aonde eu coloco, né, nas minhas palestras também, que você precisa ter coragem para ser feliz. Então, a gente precisa ter coragem para se autorresponsabilizar, a gente precisa ter coragem para enfrentar o dia a dia, botar o pé para fora da cama, né, e acordar, e levantar, e ter as suas responsabilidades. Coragem, resiliência para ver os conflitos e ter sabedoria para saber lidar. Então, eu colocaria essas considerações. Né? Quem quer acompanhar um pouquinho do meu trabalho, que não conhece ainda, você pode me acompanhar no Instagram com psicóloga Silvia Vasconcelos, ou aqui mesmo no Facebook, né, com psicóloga Silvia Vasconcelos também. E sempre eu estou colocando, por exemplo, nós estamos finalizando essa semana o desafio Coragem para Mudar, e aí esse desafio é todo dia.
1 hora da tarde, eu entro com a mulherada aplicando ferramentas e Alto técnicas astral, para alto astral. com que você comece a aplicar na sua vida. Porque eu acredito que todos nós somos corajosos, mas em algum momento da vida a gente se perdeu. Então, se você se identificou com isso, confere lá o meu material, confere lá o meu trabalho, que para mim é uma grata satisfação poder ajudar. E conte comigo sempre, meu amigo. Sempre que você precisar, eu estou aqui disponível, a gente vai trocando ideias, e para mim é uma grata satisfação. E foi muito bacana te rever, né? Pois é, Silvia, muito obrigado pela participação tua aí, foi muito importante, tá, Silvia? Nesse momento, assim, os gestores aqui, de um modo geral, do município, têm me cobrado muito esse posicionamento, né, sobre esse assunto, de como vai voltar. Eu tenho acompanhado a preocupação dos gestores nossos aqui, sabe, sobre esse novo normal, sobre a volta dessas crianças, como melhor atender essas crianças. Eu tenho uma amiga da escola, Tânia Matos, eu queria registrar aqui, que foi quem me deu essa ideia de fazer essa live sobre esse assunto, tá? A Leila. Um abraço, Leila, se estiver assistindo aí, um abraço. Foi ela que deu essa ideia e a problemática, ela inclusive, ela já está até fazendo isso. Ela está pensando em contratar do bolso dela, está pensando em contratar uma psicóloga para poder fazer esse acompanhamento dentro da escola, né? Para esse retorno da aula. Então, os professores têm muito perguntado isso, né? O porteiro da escola, eu tenho um grupo de porteiros e converso com eles têm muito preocupado, né, com isso. James, como é que vai ser? Vai ter álcool gel na portaria? O aluno não vai estar, porque vai ser um agravante maior, né? Antigamente tinha só o crachá. Tu tem o crachá? Não tem, né? Tu tá aí com a carteirinha da escola, tu entra, não entra. Agora não, agora tem a máscara, tem o álcool gel, vai ter um negócio, né? Daqui a pouco vai estar um negócio de louco. Então, a gente tem preocupado, e, James, e aí, como é que a gente vai fazer, né? Os ASGs, que são os serviços gerais, tem preocupado. James, agora a limpeza. Então, muito obrigado, Silvia, pela tua participação nisso aí. Eu acredito que conte comigo. 1 hora é muito pouco para a gente debater tudo isso daí, mas eu acredito que foi um papo legal, foi um papo gostoso. Gente, muito obrigado, tá? Essa live vai estar disponível, depois eu vou passar aí, vocês compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a isso. Muito obrigado, Silvia. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Eu que agradeço. Beijo, dê um beijo na esposa, tchau, nos filhos, nos netos. Tchau, tchau. Amém, a todos nós. Dá um abraço para a dona Elizabeth, para a Labelle,